Olá, alunos e alunas do segundo ano. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aliás, a segunda aula sobre trigonometria na correção de funções do tipo trigonométricas, onde eu tenho as constantes A, B, C e D. Hoje iremos fazer a segunda questão que eu propus a vocês, né? Então, na segunda questão, ele pede para determinar o período, a imagem e esboçar o gráfico. São três coisas: determinar o período, a imagem e fazer o esboço do gráfico. Aqui eu já coloquei de uma maneira onde facilita, né? Então, primeiro nós vamos calcular o período de f de x, que é a letra A. Vamos pegar a letra A, então vamos calcular. Então, período de f sempre vai ser dado pelo período da função trigonométrica dividido pelo módulo de C. A função trigonométrica normal é 2π. O módulo de C é esse valor aqui, ó, π sobre 3. Então, módulo de π sobre 3. Então, eu vou ter 2π sobre... π sobre 3, o valor absoluto fica π sobre 3. Aí eu multiplico pelo inverso, tá? 2π vezes 3 sobre π. Cancelo o π com o π, né? Aqui vai dar 6. Essa é a função f, né, da letra A. Aí nós vamos para a segunda coisa, que é calcular a imagem. Então, para mim calcular a imagem de f de x, ele vai ser dado por imagem de f, vai ser dado por A mais o módulo de B. O módulo, quando se coloca uma coisa em módulo, porque eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Então, observando lá no gráfico aqui, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte que eu posso definir para vocês. Eu tenho assim, f de x que vai ser igual a seno de π sobre 3 mais π. Isso daqui é a mesma coisa de dizer assim, f de x que é igual a 0 mais seno de π sobre 3 mais π. Aqui, quando não tem nada, tem 1. Então, o valor de A é 0 e o valor de B é 1. Então, eu tenho justamente isso aqui, ó. Eu tenho A que é 0 mais o módulo de B que é 1. Como isso daí é dado em módulo, então eu posso dizer o seguinte, que vai ser 0, né? Mais, aqui eu posso botar assim, mais ou menos 1. Só para... Então, aqui eu vou ter assim, a imagem vai ser 0 mais 1 e 0 mais menos 1. Então, aqui vai ficar 0 mais 1 vai dar 1. E aqui eu tenho 0 mais por menos dá menos 1, vai dar menos 1. Então, a imagem de f vai ser menos 1 e 1. Menos 1 e 1, essa é a imagem de f. Bom, como eu tenho os valores da imagem e do período, agora vou construir o gráfico, né? Fazer a construção do gráfico, o esboço do gráfico. Para fazermos a construção do gráfico, eu preciso encontrar os valores de x, né? Que na realidade ele fica no domínio. Então, o primeiro x que eu acho é o x2. Para mim achar o x2, ele vai ser correspondente, a função é correspondente à imagem menor. Qual é a imagem menor que eu tenho aqui, que eu encontrei? Vai ser menos 1. Então, eu vou pegar seno de π sobre 3x mais π vai ser igual a menos 1. Menos 1 é a mesma coisa de seno de 3π sobre 2, né? Esse é o valor correspondente trigonometricamente correspondente a menos 1. Aí eu cancelo o seno com o seno, tá? Mais π passa menos π. Aí eu tiro o MMC, isso aqui, resolvo, vai ficar π sobre 2, né? Esse número está multiplicando, eu multiplico no segundo membro pelo inverso, tá? π sobre 3 fica 3 sobre π. Cancelo π sobre π, que vai dar 1. Aí fica 3 sobre 2, esse é o valor de x2. Bom, após isso, nós iremos fazer o x3, né? O x3 é só você pegar o período da função f, que nós encontramos, menos d sobre c. Se vocês olharem, o período da função que encontramos aqui vai ser 6, né? Encontramos a função 6 aqui, ó, o período 6. Aí eu tenho o valor de d, que vai ser
π, eu tenho aqui, ó, π, o valor de D que é π, e eu tenho o valor de C, que é π sobre 3, né? Esse é o valor de C, π sobre 3, então põe π sobre 3. Simplifico o π com π, vai ficar 1 sobre 1/3. Então, eu resolvendo isso daqui, eu vou encontrar 3. Então, 6 tira 3 vai dar 3. Então, esse é o valor de x3. Então, eu já tenho o x2, que eu coloco no segundo ponto aqui, ó, que vai ser 3 meios, né? Eu tenho o x3, que é no terceiro ponto, que eu encontrei que vai ser 3. Acho depois disso uma constante, pegando esses dois pontos, o x2 e o x3. Para mim achar a constante, é só pegar x3 menos x2. Então, se eu pegar x3, que é 3, x2, que é 2/3, ou 3 meios, aliás, tirando o MMC, vai ficar 6 menos 3 dá 3, fica 3 meios. Esse é o valor da constante. Bom, se eu encontro o valor da constante, aí eu vou achar o x1. O que é o x1? x1 é o x2, né? x1 vai ser o x2 menos a constante. x2 vai ser 3 meios. O x2 é 3 meios. A constante é 3 meios também. Então, 3 meios menos 3 meios vai dar 0. Aí eu encontrei o x1. x1 que é 0. E aí eu vou achar o x4 e o x5 utilizando a constante. O x4 vai ser o x3 mais a constante. x3 é 3. A constante é 3 meios. Aqui vai dar 9 meios. Então, vai ficar 9 meios. O x5 vai ser o x4 mais a constante. 9 meio com mais 3 meio vai dar 12 meios. Denominadores iguais, conserva o denominador e somos numeradores. Aí 12 dividido por 2 dá 6. Então vai dar 6. Encontramos aí o x4, né? E o x5 aqui, ó. O x4 e o x5. E aí iremos fazer justamente a tabela, né? Então iremos fazer a tabela aqui, completar, achar os valores de y. Então, y vai ser igual, y e f de x é a mesma coisa, então vou utilizar y. Y vai ser igual a seno de π sobre 3 vezes x. X é quem? 0, mais π. Então, isso aqui vai dar 0, né? Então, vai ficar seno de π. Seno de π vai ser igual a 0. Seno de π é 0. Então, aqui vai ser 0 e 0. No outro eu tenho y vai ser igual a seno de valor de π sobre 3, né? Vezes o valor de x, que é 3 meios, mais π. Então, aqui 3 com 3 vai dar 1, né? Aí vai ficar π sobre 2, fica seno de π sobre 2 mais π. Se eu tirar o MMC de 2, vai ser o próprio 2, né? Então, vai ser 2, aí aqui vai ficar 2 mais 1, vai dar 3π sobre 2. Sendo de 3π sobre 2 é menos 1. Então, quando x é 3 meios, o valor de y é menos 1. No outro eu tenho y vai ser igual a seno de π sobre 3 vezes o valor de x, que é 3, né, mais π. Então, cancela o x com x, o 3 com 3 vai dar 1. 1π com mais 1π dá 2π. Então, seno de 2π. Seno de 2π é 0. Então, eu tenho 3 e 0 aqui. O y que vai ser igual a seno, no quarto, vai ser π sobre 3 vezes o x, que é 9 meios, mais π. Aqui, 9 dividido por 3 dá 3. Eu tenho 3π com mais 3π sobre 2, né? Vou ter seno de 3π sobre 2 mais π. Aqui eu posso simplificar, então vai ficar seno de 5π, tirando o MMC de 2 vai ser o próprio 2, então eu tenho 3π com mais 2π vai dar 5π sobre 2. 5π sobre 2, se vocês olharem lá novamente naquela condiçãozinha, eu posso ter o seguinte, eu posso fazer assim, né? 5π sobre 2, eu posso fatorar isso aqui, tirar a volta, né? Dividir isso aqui vai ficar 4π dividido por 2 dá 2π. 2π é uma volta, né? Uma volta. E aí, mais π sobre 2. 5π sobre 2 é 4π sobre 2 mais π sobre 2, porque denominadores iguais conservam. 4 com mais 1 dá 5π.
Aqui eu tenho uma volta completa, sobra quem? Ó, π sobre 2. Então, 5π sobre 2 é a mesma coisa de seno de π sobre 2. E seno de π sobre 2 é a mesma coisa que 1. Então, aqui eu vou ter, no caso, 9 meios e 1, né? E aí eu vou para o 6 agora. Y vai ser igual a seno de π sobre 3 vezes 6 mais π. Então, aqui vai dar 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. 2π com mais 1π dá seno de 3π. Seno de 3π é a mesma coisa seno de 2π mais π. Então, 2π é uma volta, então sobra π. Então, aqui vai ser 0. Então, aqui eu tenho 6 e 0. Aí eu posso trazer esses valores para o gráfico, que é isso que eu quero, né? Eu tenho os valores 0, π, 3 meios, 3, né? 9 meios. E eu tenho 6 aqui, ó, 6. Então, quando x é 0, a função é 0. Então, fica aqui. Quando x é 3 meios, a função vai dar menos 1. Quando x é 3, a função é 0. Quando x é 9 meios, a função é 1. Quando x é 6, a função é 0. Então, vai ficar mais ou menos assim. Bom, terminando o primeiro, iremos à letra B agora. Então, na letra B, que vai ser a continuidade, né? Nós vamos fazer a mesma coisa. Fazer o período, a imagem, que é o que ele quer, né? Então, primeiro nós vamos achar, primeira coisa, período da função g de x, né? Então, eu tenho P de g, o período de g. Para mim achar o período de g, eu tenho que olhar para a condição aqui. Eu vou pegar o período da função f pelo módulo de c. O período da função normal, trigonométrica normal, da função normal vai ser 2π. O módulo de c, como eu tenho os valores de c aqui, ó, a equação, aqui é o valor de c. O valor de c é 1. Então, em módulo, o valor de c é 1. Então, eu tenho 2π, módulo de 1 é 1, então eu vou ter 2π, dividido por 1 é 2π. Então, o período da função normal é 2π. Agora, encontrando a imagem da função g de x, né? Então, nós vamos ter novamente aquela coisa lá, imagem de g sempre vai ser A mais módulo de B. Aqui, se vocês olharem para o gráfico, dá para perceber que o valor de A vai ser menos 2, né? E o valor de B vai ser 1. Então, eu tenho menos 2 mais o módulo de B é 1. Sem módulo é positivo e negativo. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 2 mais 1, menos 2 mais menos 1. Então, eu tenho essa condição aqui. Então, menos 2 mais por mais dá mais, né? Então, menos 2 tira 1 vai ficar menos 1. Aqui eu tenho menos 2 mais por menos dá menos. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, a imagem de G, ela vai ser dada por menos 3 e 1. Menos 3 e menos 1, aliás, né? E menos 1. Essa é a imagem da função g. Agora, nós iremos construir o gráfico. Para a construção do gráfico, iremos fazer a mesma coisa que fizemos no item A. Nós vamos achar primeiro o x2, né? Que é o primeiro ponto que eu encontro, que sempre vai ser o correspondente à imagem menor. Qual foi a imagem menor que eu encontrei aqui, ó? Menos 3, porque 3 negativo é menor que 1 negativo. Então, essa é a imagem menor. Então, eu vou pegar a função toda, que é a função g, que é essa aqui, e igualar a menos 3, que é igualar a função menor. A imagem menor, aliás. Aí está menos 2, ele passa mais 2, aí eu diminuo, vai ficar menos 1. Menos 1 é a mesma coisa de seno de 3π sobre 2. Cancelo o seno com o seno. Passo π sobre 2 para o outro lado, está mais, ele passa menos. Isso aqui eu diminuo 3 menos 1 vai dar 2π sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1.
Então, o x2 vai ser π. Aí eu coloco aqui o x2 no segundo termo. x2 vai ser igual a π. Então, encontrei o valor de x2. Agora, iremos encontrar o x3. O x3 é só pegar o período da função g menos d sobre c. Sempre dessa maneira. Aí, achando a função 3, ó, o período da função g menos d sobre c, a função g vai ser 2π, né? Que nós fizemos aqui, ó, a função g é 2π, o período, tá aqui. E eu tenho o valor de d, que é π sobre 2, o valor de d é π sobre 2. Esse é o valor de d, ó. E o c vai ser 1, né? O c é 1. Então, sobre 1. Então, se eu pegar sobre 1, então π sobre 2 dividido por 1 vai dar π sobre 2. Tirando o MMC de 2 vai ser o próprio 2. Resolvo, vai ficar 3π sobre 2. Esse é o x3. Então, o x3 vai ser 3π sobre 2. 3π sobre 2. Depois da função do x3, eu acho uma constante, que aí com a constante eu encontro todos os outros valores. Para mim encontrar a constante é só pegar o x3 menos x2, os dois pontos que eu tenho, né? O maior menos o menor. Então, x3 menos x2. Então, x3 vai ser 3π menos x2, que vai ser x3, que é 3π sobre 2, né? Que foi encontrado aqui. x2, que vai ser π. Tirando o MMC vai dar 2, então no final vai ficar π sobre 2, é o valor da constante. Para mim encontrar o x1, é só pegar o x2, né, que é o que vem depois do x1, né? Então, x2 menos a constante. Então, eu vou pegar x2, que é π, a constante é menos π sobre 2, tiro o MMC, eu vou encontrar π sobre 2 de novo. Então, eu tenho x1... vai ser π sobre 2. Bom, aí depois eu vou encontrar o x4. O x4 é só pegar x3 mais a constante. x3 é 3π sobre 2, mais a constante que é π sobre 2, então vai dar 4π sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2 e fica 2π. Então, o x4 vai ser 2π. E depois encontrar o x5, que vai ser o x4 mais a constante. Tirando o MMC vai ficar 4π mais π, vai dar 5π sobre 2, é o x5 aqui. x5, 5π sobre 2. Após encontrar esses valores, aí nós iremos encontrar os valores de y, né, da função. Então, y vai ser igual... y é a mesma coisa de g de x, então vai ser menos 2 mais seno de x. Qual é o valor de x? Ó, π sobre 2 mais π sobre 2, né? Π sobre 2. Então, vai ficar menos 2 mais seno de 1π sobre 2 com mais 1π sobre 2 dá 2π sobre 2, dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 1π. Então, vai ficar menos 2 mais seno de π é 0. Então, eu tenho menos 2. Então, aqui vai ficar π sobre 2 e menos 2. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, y vai ser igual a menos 2 mais seno de... o valor de x é π mais π sobre 2, né? Isso vai ser igual a menos 2 mais... tirando o MMC de 2 vai ser o próprio 2, então aqui vai ficar 2π com mais 1π dá 3π sobre 2. Isso aqui eu tenho menos 2 mais 3π sobre 2 vai ser menos 1. Então, eu tenho menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Então, π e menos 3. Esse é o segundo par ordenado. Valor de x e de y. Na outra, nós vamos ter y vai ser igual a menos 2 mais seno de... o valor de x é 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 mais π sobre 2. Vai dar 4π sobre 2. Então, fica menos 2 mais seno de 4π sobre 2 dá 2π, né? Então, fica menos 2 mais seno de 2π. Seno de 2π é 0. Então, menos 2 mais 0 vai dar menos 2. Então, nesse daqui, no x3, vai ser 3π sobre 2 e menos 2. No outro, nós vamos ter, no x4, x é 2π. Então, y vai ser igual a menos 2 mais seno de 2π, né?
mais π sobre 2, que é x mais π sobre 2. Então, tirando o MMC, 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Então, vai ficar menos 2 mais seno de 5π sobre 2. Seno de 5π sobre 2, observe que 5π sobre 2, eu posso fatorar, tirar a volta, né? 4 dividido por 2 é 2π. 2π é uma volta, né? Uma volta. E aí, sobra π sobre 2, porque 4π sobre 2 com mais π sobre 2 dá 5π sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 2 mais seno de π sobre 2. Seno de 90, então vai ser menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho 2π menos 1. No outro eu tenho y, que vai ser igual a menos 2 mais seno de 5π sobre 2 mais π sobre 2. Como é π sobre 2 com π sobre 2, vai dar 6, 6 dividido por 2 dá 3. Seno de 3π. 3π, fatorando, é a mesma coisa de uma volta mais π. Então, vai ficar a mesma coisa de menos 2 mais seno de π, que vai ser igual a menos 2 mais 0, dá menos 2. Então, 5π sobre 2, né? E aqui vai ser menos 2. Aí eu posso trazer esses resultados aqui para o gráfico. Eu tenho os valores de x, que é π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e 5π sobre 2. Notem um detalhe, quando eu tiver π sobre 2, o valor da função é menos 2. Então, eu vou só tracejar aqui a metade, paralelo ao menos 1 e ao menos 3. Então, quando for π sobre 2, vai ser menos 2. Então, vai ser menos 2. Quando for π, a função vai ser menos 3. Então, eu tenho isso daqui, menos 3. Quando o x for 3π sobre 2, a função vai ser menos 2 novamente. Quando a função for 2π, vai ser menos 1. 2π, a função é menos 1. Quando o x for 5π sobre 2, a função é menos 2. Então, novamente aqui. Então, observe que ela vai ficar mais ou menos assim. E aqui ela repete, né? Como aqui também. Repete novamente. Então, nós temos essa condição aí da letra B. Agora, indo para a letra C, que eu tenho a função h, então eu vou achar aqui também novamente o período de h de x, né? Eu posso definir assim, P de h, período de h, vai ser igual ao período da função f, trigonométrica normal, pelo módulo de c. Período da função normal sempre é 2π. C é esse valor aqui, ó. Esse é o valor de c, né? Esse é o valor de c. C é 3π sobre 2. Então, o módulo de 3π sobre 2. Então, eu vou ter 2π... Aí, 3π sobre 2 em módulo é 3π sobre 2 mesmo. Eu vou pegar 2π e multiplicar pelo inverso. Vai ficar 2 sobre 3π. Cancelo o π com o π, né, que vai dar 1. Aí, 2 vezes 2 é 4. Vai ficar 4 sobre 3. Esse é o período dessa função. Notem que C aqui em módulo é maior do que 1. Então, vai comprimir o período, né? O período vai ser menor do que o período normal, que é 2π. No segundo, nós vamos calcular a imagem de h de x, né? A imagem de h de x. Então, a imagem de h sempre vai ser dado a mais módulo de b. Lembrem desse detalhe, né? E aqui eu tenho o valor de a, que eu posso dizer aqui, ó, esse é o valor de a, e aqui vai ser o módulo de b, né? Módulo de b. Então, o b que vai ser 1. Então, eu tenho assim, a que vai ser 2 mais módulo de 1, né, que é o valor de b. Então, nesse caso, ficará da seguinte maneira. 2 mais 1, que é a imagem maior, 2 mais menos 1, que vai ser a imagem menor. Então, eu vou pegar 2 mais por mais dá mais, aqui vai dar 3, né? 2 mais por menos dá menos, e aqui vai dar 1.
Então, a imagem de H vai ser dado por 1 e 3, né? 1 e 3. Então, eu tenho esses pontos aí. Encontrando a imagem, agora nós iremos fazer a terceira condição, que é a construção do gráfico. Para construirmos o gráfico, nós iremos utilizar esse conceito aqui para encontrarmos os valores de x, né? Do domínio. Então, primeiro, sempre eu encontro o valor de quem? Ó, de x2. Então, eu vou dizer que a função, essa função aqui vai ser igual à menor imagem. Qual foi a menor imagem encontrada aqui? Ó? 1, né? A menor imagem foi 1. Então, eu vou pegar 2, né? Mais cosseno de 3π sobre 2x mais 2π sobre 5 entre parênteses vai ser igual a 1, que é a menor imagem. Bom, fazendo isso aí, eu vou passar o mais 2, estava desse lado para cá, vai ficar menos 2. Aqui vai ficar menos 1. Cosseno de menos 1 sempre vai ser π, cosseno de π. Cancelo o cosseno com cosseno. Aí eu vou ter esses valores aqui, ó, 3π sobre 2x mais 2π sobre 5 vai ser igual a π. Aí esse 2π sobre 5 está mais, ele passa menos. Tira o MMC, vai ficar no final isso aqui, ó, 3π sobre 5. Esse valor aqui estava multiplicando, ele multiplica no segundo membro pelo inverso. Vai ficar 2π sobre 2 sobre 3π, né? Aí eu cancelo 3π com 3π, vai ficar 2 sobre 5. Esse é o valor do 2 sobre 5, esse é o valor do x2. Então, eu posso colocar esse valor aqui, ó, 2/5 é o valor do segundo termo. Encontrando o terceiro termo, para encontrarmos o terceiro, nós vamos pegar o período da função h menos d sobre c. Período da função h nós encontramos aqui que é 4/3, né? Aqui, 4/3, cancelando logo. E d sobre c eu vou pegar d, né? Que é esse valor, sobre esse outro aqui, ó, que vai ficar 4/15. Então, no final, quando eu resolver tudo isso aqui, vai ficar 16/15. Esse é o valor do x3. Então, o x3 aqui vai ser 16/15. Depois que encontrarmos o x2 e o x3, eu acho uma constante, utilizando esses dois termos aí. A constante é só pegar o maior menos o menor, x3 menos o x2, né? Na ordem. Então, 16/15 menos 2/5, tirando o MMC vai dar 15, aí o resultado aqui, 15 dividido por 15 vai dar 1, ao invés de 16 é 16, 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 16 menos 6 dá 10/15. Eu não simplifiquei porque fica melhor trabalhar com ele dessa maneira. Então, 10/15, esse é o valor da constante, né? Então, eu vou achar o x1. Como é que eu acho o x1? O x1 é só pegar o x2 menos a constante. x2 menos a constante, se eu pegar 2/5 menos 10/15, tirando o MMC, vai ficar dessa maneira, então vai ficar menos 4/15. Então, aqui vai ser menos 4/15. Notem que ela está após o gráfico, então nós não vamos utilizá-la, né? Nesse caso, nós não vamos utilizá-la porque ela é negativa. O valor de x, ele vai estar à esquerda da origem aqui. Então, nós vamos utilizar só os pontos positivos. Bom, então nós vamos utilizar agora o x4. O x4 é x3 mais a constante. x3 é 16/15, que foi encontrado aqui, ó, né? A constante é 10/15. Mesmo denominador conserva o denominador, 16 com mais 10 dá 26. Então, vai ficar 26/15. É esse valor aqui, 26/15. Não dá para simplificar nesse caso, né? Então, nós vamos ter agora o x5, que vai ser o x4 mais a constante. O x4 é 26/15 com mais a constante, que é 10/15, vai dar 36/15. Dá para simplificar por 3, fica 12/5. Então, fica 12/5. E aí, nós vamos utilizar esses resultados no gráfico para achar os valores de y. Então, y vai ser igual a 2, né, mais cosseno de 3π sobre 2 vezes o valor de x, que é o valor de x, 2/5, mais 2π sobre 5.
Aqui eu cancelo 2 com 2 vai dar 1. Aqui 1 vezes 3 é 3, 3 quintos, com mais 2 quintos dá 5 quintos. Então 5 quintos é a mesma coisa de π. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então vai ficar 2 mais cosseno de π. Então vai ficar 2 mais o cosseno de π. Como é cosseno, nesse caso ele é negativo, né? Cosseno de vai ser menos 1. Então eu tenho 2 menos 1 vai ser 1, no caso, né? Eu tenho 1. Então, esse é o valor do primeiro termo, vai ser 2 quintos e 1. No segundo, eu tenho y, que vai ser igual a 2 mais cosseno de 3π sobre 2, né? Vezes o x, que é 16 por 15, mais 2π sobre 5. Aqui eu posso 2 dividido por 16 dividido por 2 dá 8. Aqui eu posso simplificar, aqui vai ficar 5, né? Então vai ficar 8π sobre 5 com mais 2π sobre 5 dá 10π sobre 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então aqui eu tenho 2 mais cosseno de 2π. Então nesse caso eu tenho 2 mais cosseno de 2π é 1. Então, aqui vai dar quem? Ó, 3. Então, eu tenho 16 quinzeavos e aqui vai ficar 3, né? No outro, eu tenho y, que vai ser igual a 2 mais cosseno de 3π sobre 2 vezes o valor de x, que é 26 quinzeavos mais 2π sobre 5. Aqui eu vou simplificar de novo. 26 dividido por 2 dá 13, e aqui vai dar 5. 3 dividido por 15 dá 5. Então, aqui vai ficar 13 quintos, mais 2 quintos vai dar 15 quintos. 15 quintos, 15 dividido por 5 dá 3, né? Cosseno de 3π. Então, vai ficar 2 mais cosseno de 3π. É a mesma coisa que 3π, é a mesma coisa que 2π mais π. Isso aqui é uma volta, né? Uma volta. Uma volta sobra π. Então, é a mesma coisa de cosseno de π. Então, vai ser 2 mais cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, vai ficar 2 mais menos 1. 2 tira 1, fica 1, né? Então, direto aqui vai ficar 26 quinzeavos e aqui 1. E no último eu tenho y, que vai ser igual a 2 mais cosseno de 3π sobre 2 vezes o valor de x, que é 12 quintos, né? Mais 2π sobre 5. Aqui eu posso simplificar. 12 dividido por 2 dá 6, né? Aí 6 vezes 3 dá 18, com mais 2 dá 20. 20 sobre 5. 20 sobre 5 dá 4π, né? Então, vai ficar 2 mais cosseno de 4π. 4π é a mesma coisa de 2π mais 2π. Então, uma volta e uma volta. Então, vai ser 2π aqui. Então, vai ficar 2 mais cosseno de 2π. Ou cosseno de 0, tanto faz, né? Então, nesse caso, vai ficar 2. Cosseno de 2π é 1. Vai dar 3. Então, eu tenho 12 quintos, e aqui vai dar 3. 2 mais 1 dá 3. Trazendo esses valores aqui, eu tenho o primeiro termo 2 quintos, segundo termo 16 quinzeavos, terceiro termo 26 quinzeavos, terceiro termo 12 quintos. Quando o valor de x é 2 quintos, a função é 1. Então, a função 1. Quando o valor de x é 16 quinzeavos, o valor de x é 3 aqui. Ó. Quando o valor de x é 26 quinzeavos, o valor de x é 1 de novo. Quando é 12 quintos, vai ser 3. Então, 12 quintos vai ser 3. Então, a função, ela vem do seguinte modo, assim, né? E ela se repete. Bom, terminamos a segunda questão da atividade de funções do tipo trigonométrica. Na próxima aula terminaremos de concluir
esse assunto. Ainda tem 2 questões ainda para resolver, ou 3. Então, até mais. Então.